e foi definida a nova meta da inflação. A decisão foi tomada na quinta-feira, dia 29 de junho, pelo Conselho Monetário Nacional, a CMN. E para esse episódio do It's Time, conversamos com Camilo Cavalcante, sócio e gestor de fundos da Albi Capital, para entendermos melhor o que é essa tal de meta da inflação, quando começa a valer e o impacto para a nossa economia. Porque aqui no It's Money não há nada tão complicado que não possa ser bem explicado. Eu sou Igor Horta e fica aqui o meu convite. Se gostar desse conteúdo e quiser ficar por dentro das principais notícias do mercado financeiro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. Agora, sem enrolações, vamos lá. Camilo, explica para a gente o que é a meta de inflação e qual a relação com o mercado financeiro. O Brasil adota desde 1999 o regime de metas para a inflação. A ideia é que ter uma inflação baixa, estável e previsível traz diversos benefícios para a sociedade. Menor incerteza, facilidade de planejamento para o futuro, tanto de famílias como empresas e governos, menor corrosão do poder de compra e maior eficiência alocativa dos recursos. A tentativa de previsão sobre a inflação futura é um dos principais indicadores macroeconômicos utilizados no mundo para projetar consequências de decisões econômicas tomadas por governos e empresas. E agentes do mercado financeiro a utilizam, entre outras coisas, para avaliar o preço justo de diversos ativos e derivativos disponíveis para negociação nas bolsas globais. Perfeito. E o que significa a mudança no regime de metas da inflação com um horizonte mais alongado? O que muda na prática? Bom, o objetivo dessa mudança é suavizar os ciclos da política monetária e seu efeito na atividade econômica. Da maneira anterior, o Banco Central possuía um mandato para que a inflação fosse controlada dentro do ano calendário, eventualmente forçando o Banco Central a tomar decisões mais bruscas na condução da taxa Selic, o que levava a movimentos também mais bruscos na atividade econômica brasileira. Agora, com mais tempo para perseguir as metas de inflação, espera-se uma amplitude menor dos juros e, consequentemente, uma suavização dos ciclos monetário e econômico. Obrigado. Mas, Camilo, quando de fato começa a valer? E qual a importância e o impacto disso para o mercado? Segundo o comunicado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, a meta contínua de inflação deve começar a valer a partir de 2025, mas mais informações devem ser divulgadas em breve em resolução do Conselho Monetário Nacional. Para o mercado, é importante a previsibilidade e o compromisso com a meta de inflação em prazos mais longos. Em conjunto com a independência do Banco Central, esse arcabouço dá condições para que seja buscada, no longo prazo, uma inflação baixa e estável, trazendo maior previsibilidade dos ciclos econômicos. Em outras palavras, uma meta contínua de inflação a 3% ao ano é um sinal positivo para ativos de risco brasileiros, na medida em que retira o prêmio de risco existente por conta de cenários extremos. E vimos que o CMN manteve as metas para 2024 e 2025 em 3%, com a mesma margem de tolerância. Também anunciou a meta da inflação para 2026, que será de 3%, mas com a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. São metas possíveis, Camilo? O que elas podem interferir no mercado financeiro? Sim, são metas possíveis. A pesquisa Focus do Banco Central, realizada com diversos agentes do mercado financeiro, bancos, gestoras, consultorias, empresas, já mostra expectativas de inflação para 2024, 2025 e 2026 dentro do intervalo de tolerância e evoluindo em direção ao centro da meta. Isso significa que os participantes do mercado financeiro possuem cada vez mais confiança de que o país conseguirá alcançar o nível de 3% de inflação no médio e longo prazo. E o que acontece se a meta não for cumprida? Até então, a cada vez que a meta de inflação não era cumprida, o presidente do Banco Central precisava divulgar publicamente as razões do descumprimento por meio de uma carta aberta ao ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional, contendo descrição detalhada das causas do descumprimento, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que a inflação retorne e essas medidas produzam efeito. Segundo o ministro da Fazenda, essa carta terá uma periodicidade no mínimo anual, mas tende a ser mais frequente. Entretanto, ainda não temos os detalhes desse funcionamento. E Camilo, por fim, como funciona essa meta em outros países? Você pode nos explicar, por favor? Diversos países adotam o regime de metas de inflação ao redor do mundo. Na América Latina, por exemplo, economias emergentes como Chile, Colômbia e México também adotam uma meta de 3% ao ano, assim como o Brasil. Por outro lado, a maioria dos países desenvolvidos possui metas de 2% ao ano, acumulada em 12 meses. Em geral, persegue-se uma meta no médio prazo, um horizonte próximo
de 2 a 3 anos. Ou seja, há uma certa tolerância com eventuais desvios, que tem o objetivo de suavizar os ciclos de política monetária e seu efeito na atividade econômica. Perfeito, muito obrigado, Camilo, pela participação e explicação. E finalizamos mais um episódio do It's Time aqui do It's Money. Como eu disse, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até a próxima.